Senhoras e senhores deputados, boa tarde a todas e a todas e a todos. Senhor Arquiteto Gonçalo Birne, Presidente da Ordem dos Arquitetos, Senhora Arquiteta Paula Santos, Vice-Presidente do Conselho Diretivo Nacional, queríamos, em primeiro lugar, cumprimentá-los e, em meu nome e em nome de todos, certamente, dar-lhes as boas-vindas à nossa Comissão Parlamentar. E também, naturalmente, agradecer-vos também o pedido que nos enviaram para esta audiência, que naturalmente fazemos com gosto. Nós temos um tempo regimental que prevê uma intervenção inicial da entidade, de 10 minutos, depois uma intervenção por cada um dos grupos parlamentares de 3 minutos e depois novamente uma intervenção final, neste caso da Ordem dos Arquitetos, de mais 10 minutos. Queria também informar que temos, neste momento, presentes na sala os grupos parlamentares do PS, representado pelo Sr. Deputado Costa, o grupo parlamentar do PSD, representado pela Sra. Deputada Filipa Roseta, e o grupo parlamentar do CDS-PP, representado pelo Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Não sei se temos alguém ligado em videoconferência, não temos, pode porventura, eventualmente, ainda se ligar alguém. Deste modo, vamos então dar início aos nossos trabalhos. Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, Sr. Arquiteto Gonçalo Birne, faz favor, 10 minutos, se der mais jeito, pode olhar para aquele cronómetro em vez de estar a olhar para o relógio, que eu vou pôr ali o tempo a contar. Ok. Faz favor. Então, muito obrigado, Vice-Presidente da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação. E também os senhores representantes dos vários grupos parlamentares que estão aqui presentes. Em primeiro lugar, eu queria apresentar os cumprimentos e agradecimentos pela recepção tão pronta do Sr. Vice-Presidente e dos senhores representantes dos grupos parlamentares a esta primeira audiência, digamos, à Ordem dos Arquitetos. Eu gostava de começar por fazer rapidamente uma explicação da nossa ambição programática para este mandato. Fomos eleitos no mês passado de junho e, muito rapidamente diria, somos 27 mil arquitetos e ganhamos, isto é uma média estatística feita por um estudo de mercado, 30% da média dos restantes profissionais arquitetos dos outros países europeus, um terço cerca de... A arquitetura foi uma das áreas mais devastadas pela imigração depois da crise de 2009 e está a ser fortemente afetada de novo com o abrandamento da economia, resultado do Covid-19. Nossa performance profissional e técnica está acima da média europeia, estamos representados em todos os fóruns internacionais, somos citados e convidados para lecionar e intervir do estrangeiro. Não temos o mesmo reconhecimento no nosso país que depois de 2009 começou a tratar a arquitetura como um fornecimento sem atender à qualidade. A arquitetura é uma mais-valia económica para o país, a baixa faturação das empresas e a baixa remuneração dos seus trabalhadores provoca um déficit contributivo fiscal que é inversamente proporcional à mais-valia económica que a classe dos arquitetos cria para o país. Exigência de qualidade nos projetos públicos e uma mais-valia económica de valorização do edificado. Primeiro ponto da exposição. Queremos participar ativamente na reconstrução do país, nomeadamente na que é veiculada pelo atual quadro económico decorrente da pandemia e também nas ações do Governo decorrentes do Plano de Recuperação Económica e Social 2020-2030. Participámos na consulta pública e fizemos uma apreciação e comentário que tomamos liberdade de deixar ao Sr. Vice-Presidente da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação e os senhores representantes do Grupo Parlamentar e que foi tida em conta. A legislação que à prática da arquitetura diz respeito não está ajustada à realidade. A Ordem dos Arquitetos deve ser sempre chamada a fazer-se representar em alterações legislativas e em decisões económicas que à disciplina e às áreas onde ela se movimenta digam respeito, sempre a favor da qualidade e do acréscimo do valor económico. O CCP não serve à arquitetura, nem o momento que atravessamos, deve ser revisto. O Estado não pode contratar projetos com base no preço mais baixo, a arquitetura é um serviço de autor e um serviço altamente qualificado. Queremos voltar a colocar os arquitetos no planeamento, na discussão e intermediação das questões urbanas e da cidadania. Somos os principais pensadores da polis, temos capacidades de coordenação estratégica que queremos ver usadas e valorizadas. É necessário recuperar e construir comissões de acompanhamento à legislação de especialidade da área de projeto, construção, sustentabilidade e restantes áreas afins. A Ordem dos Arquitetos pretende ser incluída nessas comissões de acompanhamento. A Lei nº 25/2018, de 14 de junho, procede à segunda alteração da Lei 31
de 2009, 3 de julho, que aprova o regime jurídico que estabelece a qualificação profissional exigível aos técnicos responsáveis para a elaboração e subscrição de projetos, pela fiscalização de obra e pela direção de obra, que não esteja sujeita à legislação especial e os deveres que lhe são aplicáveis, e à primeira alteração da Lei nº 41/2015, 3 de junho, que estabelece o regime jurídico aplicável ao exercício da atividade da construção, agravou-se pela segunda vez a posição dos arquitetos na fiscalização e direção de obra, colocando-os abaixo dos agentes técnicos da arquitetura e da engenharia. Segundo ponto, ações determinantes para a melhor valorização do trabalho dos arquitetos nas áreas do turismo e da reabilitação urbana. A relação da arquitetura com o incremento do turismo e da reabilitação urbana, ambos fatores de grande importância económica, é da maior relevância. Pretendemos que a prestação de serviços de projeto seja taxada a 6% nas áreas da reabilitação urbana, nas áreas de proteção aos monumentos nacionais, edifícios classificados e em outras áreas classificadas da mesma forma que se pratica para os serviços da construção civil. Os projetistas devem usufruir da mesma condição da taxação de IVA, condição que contribui significativamente para uma melhor remuneração da profissão e um incentivo para os investidores e proprietários para a recuperação dos seus imóveis. Terceiro ponto, transição digital e economia. Queremos participar no esforço de agilização da administração pública. A administração pública, no que aos serviços de projeto e planeamento diz respeito, está pesada, desorganizada e não tem procedimentos homogéneos em todo o país. Queremos contribuir para a criação de sistemas digitais de uniformização de procedimentos e agilização dos processos. A Ordem dos Arquitetos propõe que os custos associados das plataformas eletrónicas de contas públicas devem ser gratuitos quando se trata de procedimentos de serviços e projetos de obra pública. Ponto 4. Sustentabilidade e economia. Pretendemos construir projetos sustentáveis. É necessário criar mais apoios para a definição de um código de construção com materiais sustentáveis e dotar os edifícios de energias alternativas. A arquitetura tem um papel fundamental no desenho da legislação, investigação e prática, que reduz a cota atual de 40% do impacto de emissão de CO2, que é bastante alto, que representa hoje a construção cumprindo os objetivos da União Europeia. As intervenções que comprovativamente sirvam as condições regulamentares a definir pela Assembleia da República e a respectiva legislação devem ser objeto de valorização e devem ser feitos protocolos para que o valor remuneratório destes projetos tenha igualmente redução de IVA. Pretendemos que se valorizem os projetos que respondam aos critérios de exigência da sustentabilidade, com, nomeadamente, benefícios fiscais para os promotores e projetistas e prémios de boas práticas. PNAP, Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, é um documento que tomamos a liberdade de trazer e vamos deixar, que foi objeto de resolução em Conselho de Ministros a 7 de julho de 2015 e que não teve ainda dotação de orçamento ou medidas de implementação efetivas. Pretendemos uma forte ligação entre este documento e a área económica, já que é dela que se depreende a vontade de novos investimentos de qualidade no país. Em conclusão, temos, contrariamente a outros países europeus, uma arquitetura contemporânea de grande prestígio que deve ser valorizada, nomeadamente do ponto de vista económico. O território e a paisagem têm que ter peso nas decisões nacionais. A arquitetura tem sido um dos veículos do reconhecimento internacional do nosso país. Eu poderia dizer que, de algum modo, está associada à própria designação da marca Portugal. E é, por isso, uma mais-valia económica. Deve ser considerada como tal pelo Estado português. Pretende a Ordem dos Arquitetos organizar o próximo Fórum Europeu das Políticas da Arquitetura no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia. Isto é uma questão importante. Pedimos à Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação que nos acompanhe neste mandato e colocamos-nos desde já à disposição para o que entenda necessário para prosseguirmos num trabalho conjunto para a melhoria das condições económicas da classe, em protocolos ou em grupos de trabalho que entenda necessários. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Arquiteto. Vamos agora iniciar a ronda, então, pelos grupos parlamentares que queiram usar a palavra. Começa o grupo parlamentar do PSD, Sra. Deputada Filipe Roseta. Faz favor. 3 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço, obviamente, ao Presidente da Ordem dos Arquitetos e à Sra. Vice-Presidente. É mais uma vez um prazer, um orgulho, uma honra
ver uma ordem com tanta vitalidade. Efetivamente, eu concordo, obviamente, com tudo aquilo que disse e estou surpreendida ainda com as mais novas medidas que traz, porque o PSD seguramente irá apoiar, nomeadamente esta última questão do fórum integrado mas voltando um pouco atrás, os arquitetos têm que ser chamados sempre, concordo absolutamente, e foram, ainda bem, e portanto neste curto mês que estão já foram muito chamados e já tiveram uma presença muito forte, que eu acho que todos agradecem. Portanto, a Ordem dos Arquitetos teve na alteração do Código dos Contratos Públicos um papel muito relevante e uma presença muito relevante nos órgãos de comunicação social, e isto foi muito importante até para a maneira como tudo se desenvolveu, ainda bem. Portanto, já fizeram muito em tão pouco tempo, é de facto significativo. Isto relativamente aos princípios de fundo, às questões mais curtas que nos levantou e que me parecem também importantes para debater, a questão do IVA a 6% nos projetos de reabilitação, obviamente, parece-me que é uma evidência, tem que ser levada a debate agora em sede de orçamento, é agora que está, portanto, é uma boa altura para fazer essa proposta, porque é precisamente agora que isso está a ser debatido e levamos essa nota para debater no grupo parlamentar, mas parece-me que é perfeitamente justo. A questão da administração, da digitalização da administração pública, mais uma vez a ordem é fundamental, porque de facto a parte dos licenciamentos que toda a gente se queixa são arquitetos. A maior parte das empresas se queixam que os custos de contexto têm muito a ver com os licenciamentos. O grosso das pessoas que fazem estes licenciamentos são arquitetos, portanto é mesmo a ordem, tem que ter mais aqui, outra vez uma voz quando houver aqui alguma alteração. O preço das obras é uma luta que espero que continue e que agora nesta nova fase de obras públicas não venha a acontecer o que aconteceu em 2008, que foi absolutamente trágico para o setor, em que os preços das obras foram inaceitáveis e provocaram não só a destruição de muitas empresas, como mesmo escravatura, objetivamente. Portanto, foi isto que aconteceu na crise de 2008, arrastando até 2011, todo o problema que foi o preço das obras foi absolutamente, foi devastador para o setor, e espero que isto não volte a acontecer com a crise económica que nós agora vivemos. Portanto, temos que estar todos atentos a isso, mas eu julgo que também está criada uma comissão, agora com a nova alteração do Código dos Contratos Públicos, que vai fazer este papel também de acompanhar as condições do setor, não só de toda a transparência e a fiscalização dos processos, mas também as condições do setor, as condições sociais que podem chegar a ser trágicas, como foram na última crise que nós vivemos, e que não podemos deixar que isso volte a acontecer de maneira nenhuma. Portanto, ainda bem que, para além das preocupações que já estão conseguidas, ainda nos traz mais essa, mas é uma preocupação, e este novo grande pacote de obras públicas tem essa preocupação inerente. Eu tenho a certeza que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista concordará. E concluo com a questão da marca portuguesa, só para fechar nos 3 minutos. Não vou fazer nenhuma pergunta, porque a sua intervenção foi absolutamente explícita. Agradeço vamos ficar com ela depois, espero, porque tem aqui muitas pistas. Estou só aqui a dar aqui os pontos onde nós vamos debater no grupo parlamentar, mas que me parecem absolutamente justos, tanto dos 6% como do fórum, como da questão social associada aos contratos de obras públicas. Deixe-me só fechar com a questão da marca portuguesa, que é uma ideia muito importante, as pessoas têm tendência a esquecer que a arquitetura portuguesa está num nível de reconhecimento mundial que são muito poucas as áreas de conhecimento do nosso país que estão. O futebol, talvez, e pouco mais. Portanto, os prémios que a arquitetura portuguesa já ganhou são absolutamente incomparáveis. Portanto, ainda bem que deixaram esse sublinhado, que eu farei sempre questão de sublinhar, e para o Sr. Presidente não ficar muito angustiado, deixe-me só concluir dizendo que o nosso deputado João pediu-me para fazer este apelo, como ele não vai falar, se calhar deixar-me a fazer, só que ele teve que sair, teve que sair porque tinha uma audição de curso deficientes das Forças Armadas às 2h30, já estava atrasado. Concluo apenas dizendo isso. Sr. Presidente, agradeço a tolerância. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dei a tolerância porque também o tempo que temos para gerir assim o permite. Nós vamos ter plenário a seguir, e, portanto, mas estamos dentro do tempo e, portanto, também dei tolerância à Sra. Deputada para terminar a intervenção, uma vez que estamos com o tempo, que usarei do mesmo modo que o Sr. Deputado Hugo Costa, se desse a tolerância e o Sr. Deputado necessitar. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, Sr. Arquiteto Gonçalo Breiner, Sr. Vice-Presidente do Conselho Diretivo Nacional, Arquiteta Paula Santos, e dizer que para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista a colaboração com esta Ordem Profissional, com a Ordem dos Arquitetos, obviamente,
é importante no desenho das políticas públicas. Estamos num período em que o investimento público vai ser muito importante e, se me permite, é importante que o investimento público tenha qualidade. Foi o próprio Grupo Parlamentar do Partido Socialista que efetuou um requerimento para a audição da Ordem dos Arquitetos relativo à matéria do CCP, e também agradecemos os contributos que foram dados nesse fórum. Permitiu até chegar a alguns consensos na especialidade sobre algumas matérias, e na qual a Ordem dos Arquitetos também foi importante e decisiva, e dizer que, da nossa parte, temos uma total disponibilidade para trabalho em conjunto, no seio da Comissão, também disponibilidade da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para o que a Ordem dos Arquitetos entender, e sublinhando 2 ou 3 matérias que eu acho que são relevantes. A qualidade do trabalho da arquitetura, que é reconhecido internacionalmente. Eu, ao contrário da senhora deputada do Partido Social Democrata, não sou arquiteto de formação, e se calhar isso até me permite também constatar de fora a qualidade e, simultaneamente, o reconhecimento que os arquitetos portugueses têm lá fora e os prémios que recebem internacionalmente. Isso deve ser sublinhado. Sublinhar a importância que os arquitetos têm e que a arquitetura tem numa visão estratégica do próprio meio urbano, da própria construção da sociedade e do investimento público de qualidade, e neste momento assim é importante. Por isso, num momento em que é necessária uma recuperação económica, uma resiliência económica, o trabalho dos arquitetos é fundamental, e também que seja um trabalho bem pago, se me permite, porque as pessoas têm que ter condições, têm que ter capacidade para viver em Portugal e não ter que procurar outros mercados para trabalhar, e as matérias laborais são para nós também muito importantes, e sublinhar essa matéria que obviamente, os arquitetos, assim como outras profissões, muitas vezes acabam por trabalhar em condições que não são aquelas que merecem, tendendo ao estudo e ao empenho que tiveram. Por isso, sublinhar também essa matéria e desejar-vos um bom mandato nesta nobre função, e dizer que, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, total disponibilidade para o trabalho em conjunto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, faz favor. Bom, eu vou aproveitar... Disse 10 minutos? 10 minutos. 10 minutos. Não, eu creio que não vamos... A sessão está a ser mais rápida do que imaginávamos, mas ainda bem. Não, eu obviamente que quero agradecer, desde logo, o convite, que já comecei por agradecer para termos esta oportunidade de falar. Devo dizer que este mandato da Ordem é um mandato particularmente difícil, porque apanhamos os tempos da Covid, e já na própria campanha se viu, porque foi tudo em teleconferência, tudo à distância, não há proximidade, etc, etc. Mas, de qualquer maneira, há uma coisa que é evidente, é que havia um lema da nossa candidatura, que era: isto só lá vai com todos, ou seja, nós sabemos que a Ordem dos Arquitetos tem muitos problemas, e tem problemas que eu gostaria de aqui dizer que não têm apenas a ver com as condições em que o trabalho é executado, que de facto são problemáticas, e eu diria agravaram-se sobretudo a partir da última crise de 2008-2009, primeiro pela própria crise em si, que obrigou, para lhe dar uma ideia, a uma diáspora de jovens arquitetos pela Europa, que ainda hoje é enorme. Europa e não só, espalhados pelo mundo inteiro. Eu conheço um pouco, girando em alguns países, e vejo a quantidade de escritórios de arquitetura onde há jovens arquitetos portugueses a trabalhar, que devo dizer muito bem reconhecidos normalmente, porque efetivamente estão bem preparados do ponto de vista universitário, do ponto de vista da experiência, e são bem acolhidos lá fora. É um aspecto, quando se fala da projeção da arquitetura portuguesa lá fora, normalmente há uma tendência muito grande de ir à geração do arquiteto Cisa Vieira, do arquiteto Souto Moura, dos prémios Pritzker, os nossos Ronaldos da arquitetura, como vocês sabem se assim se pode chamar, à minha geração. Mas o que é impressionante é que as gerações daí para diante continuam com isso, e a quantidade de outras gerações mais novas, e agora desta novíssima geração que não tem, que está a trabalhar por conta de outra, mas que está a fazer um trabalho extraordinário, continua a ser notável. Esta questão, efetivamente, a crise de 2008 foi terrível,
E agora vem esta da crise de 2019, mas foi terrível, não só pela falta de trabalho, que afetou, como a deputada Filipa Roseta disse, também a construção civil, e de que maneira, quer dizer, o número de falências é enorme na construção civil, e não só das grandes, como também pequenas e médias empresas. Na arquitetura, o número de gabinetes falidos também é muito grande, embora, digamos que o panorama da prestação de serviço é maioritariamente de pequenas, médias empresas na arquitetura, mas mesmo essas tiveram imensa dificuldade e muitas desapareceram do mercado e têm dificuldade em retomar. Isso tem a ver, efetivamente, com a coincidência entre esta crise e a transformação da contratação, do Código de Contratação Pública, e que, obviamente, em nossa opinião, extremamente cria condições tremendas, porque, efetivamente, não é que ele tenha uma única forma de adjudicação de trabalhos ao custo mais baixo, porque não tem outras mais formas, tem outras duas. A verdade é que 80%, 90% das aplicações são àquela, porque é mais expedita, porque ainda por cima é direta, porque não há contestação, porque é comparação dos preços. Só que as condições em que isso é feito absolutamente, não há qualquer controle de qualidade, não há exigência de qualidade, não há nada, aquilo que eu costumo dizer, por exemplo, na aquisição de batatas, que é o mesmo código que também prevê, eu diria que há pelo menos um controle de qualidade, que é quando se compra o lote mais barato, em todo caso, vêm-se as batatas, não é? E se estão podres, portanto, há controle de qualidade. No serviço de projetos não pode haver, porque a contratação de um projeto é uma contratação de uma coisa que não existe, que vai ser iniciada a partir daí. E a complexidade do projeto hoje em dia é de tal maneira grande, e ainda por cima tem vindo crescentemente a aumentar a exigência do ponto de vista da legislação, e isso é uma coisa que é universal e que vem das normas europeias, e agora ainda mais com esta questão, e muito bem, da sustentabilidade, do Green Deal, enfim, e da informatização, mas sobretudo do Green Deal. Cada vez há mais exigência, cada vez há mais subprojetos envolvidos, cada vez o mundo da arquitetura, e quando digo da arquitetura, digo também das engenharias, de todas as outras profissões que intervêm, de facto, no projeto. E, por outro lado, cada vez se aperta mais a prestação dos serviços. Bom, de qualquer maneira, essa questão é efetivamente um dos nossos pontos importantes. O outro é, de facto, aquilo que também nós percebemos a certa altura, é que gradualmente, nos últimos anos, e sobretudo a partir da crise, há um apagamento e, eu diria, uma marginalização da presença dos projetistas, mas sobretudo dos arquitetos dentro dos projetos. E essa questão, quanto a nós, resulta, eu presumo que de alguma falta de entendimento. Há uma coisa curiosa que o Covid veio revelar, que veio acentuar muito a importância dos distintos saberes, para além daqueles que normalmente giram no mundo da governação, que estão muito, isto não é qualquer crítica, mas privilegiam muito, por exemplo, a jurisprudência, o direito, a economia, a gestão, mas menos, obviamente, a medicina, que foi apanhada completamente no arco a história do Covid, os virologistas, que, entretanto... Mas não só, quer dizer, as outras formas de conhecimento, a importância, por exemplo, da arquitetura na questão do Covid é muito importante, não só na reformulação. O tema, por exemplo, dos lares de idosos em Portugal, o panorama é catastrófico, e não é só a questão económica e de gestão, é a questão das próprias condições em que a vida se processa aí dentro. Mas há muitos outros casos, os próprios hospitais também têm problemas, mas depois há a questão candente da habitação. Eu gostava de responder ao Sr. Deputado do PS, que é verdade, o PS está atento e sei que pela primeira vez, nós estamos a ver neste país uma coisa que não havia praticamente há 40 anos, que é um forte investimento público na área da habitação.
porque as condições de habitação, de facto, foram muito penalizadas e isso foi está a ser muito dramaticamente sentido na questão, na vivência do Covid. E pronto, eu creio que está fundamentalmente, gostaria de dizer que o que está na mesa em relação a estes fundos, na nossa perspectiva, é obviamente há um ponto que é muito importante e que foi aqui muito discutido na questão da nova revisão do CCP, que é a questão da urgência. Nós sabemos que há verbas como nunca vistas para serem geridas em pouco tempo, e isso é de facto uma preocupação lícita, mas é também, eu gostaria de dizer, é também uma oportunidade muito grande que este país tem de poder dar um salto em frente muito grande com o montante destas verbas, em termos de qualidade e em termos qualitativos. Eu costumo dizer, a Expo 98 desencadeou um pedaço de cidade novo, feito com condições de excelência, não quer dizer que seja que vai feito, num prazo curtíssimo, com gestão de verbas incríveis. E que tinha também um deadline, que era a inauguração da exposição, como este tem, que é 2030. Não é? Portanto, nós pensamos que o facto da urgência deveria convocar maior exigência, e agora refiro-me à qualidade dos serviços prestados. Acho que isso é fundamental e acho que podem contar com a Ordem está totalmente disponível a todos os níveis, ao nível governamental, ao nível dos senhores deputados, os da Assembleia da República, mas eu diria também ao nível das autarquias, portanto, ao nível da legislação, no que entenderem, a arquitetura tem a ver com cidade, tem a ver com território, tem a ver com paisagem e, obviamente, tem a ver com edifícios, com habitação, com toda a espécie de edificação, mas também com a qualidade dos espaços públicos, por exemplo. Pronto, agradeço imenso, termino aqui. Nós temos que transformar esta crise, passar da vulnerabilidade à resiliência. Eu creio que isto é um desafio muito grande que se põe e a arquitetura sempre trabalhou nesta transição, porque quando os arquitetos são chamados a dizer, porque há problemas, há vulnerabilidades e quando se adapta, se constrói ou se reabilita é para aumentar a resiliência do que está construído. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se a Sra. Arquiteta quer usar da palavra. Ainda o Sr. Presidente tinha feito essa referência. Eu ainda dou um bocadinho de tolerância, se necessário for. Pedir só para ligar o microfone. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer terem-nos recebido, como já o nosso Presidente fez, e acho que este setor da economia, para nós arquitetos, é muito importante, porque é um setor que, de algum modo, domina aquilo que são as nossas intervenções. Nós trabalhamos na esfera económica, quer na construção, quer no desenho do território, e, na verdade, o que acontece é que o que tem vindo a acontecer é que o valor remuneratório das empresas de arquitetura é tão baixo que cria também um déficit de uma classe que está a pagar poucos impostos e, portanto, o que a classe, digamos, deve contribuir para, digamos, para o esforço fiscal que a classe deve fazer para contribuir é muito reduzido, uma vez que a faturação é muito baixa e, portanto, estamos a prescindir de uma classe social, uma classe profissional muito importante, que cria, por outro lado, apesar destas condições de muito baixa remuneração e de muito baixa valorização, cria mais valias para o país. E eu gostava de chamar a atenção para o facto de que uma grande parte da recuperação económica, depois da crise de 2008-2009, deve-se ao turismo e ao incremento do turismo no nosso país. E esse incremento do turismo deve-se em grande parte à reabilitação e aos trabalhos de arquitetura com qualidade que foram feitos e, de uma forma geral, à qualidade da nossa arquitetura urbana e sem ser urbana, a todos os esforços de investimento que se fizeram. E foi a qualidade dos projetos, ou é a qualidade dos projetos que vão sendo feitos,
que criou esta possibilidade de uma recuperação económica na área do turismo. E, portanto, nós devemos aos arquitetos e aos projetistas de uma forma geral, não só aos arquitetos, mas aos projetistas de uma forma geral, o facto de termos territórios qualificados, bonitos, interessantes, atrativos, que ganham prémios todos os anos de turismo, digamos, de presença, de visita mundial em internacionalmente, e ao mesmo tempo não é dado reconhecimento a quem desenha e a quem apoia a construção. E isto é uma coisa que nós gostaríamos de salientar, porque de facto há um desequilíbrio muito grande, mais uma vez reportando aquilo que disse a senhora deputada Filipa Roseta, que há um desequilíbrio muito grande entre a valorização do nosso trabalho e aquilo que o Estado português realmente vê naquilo que é a mais-valia que recebe quando os projetos são bem feitos. E nós sabemos que, desde o desenho da Baixa Pombalina, que criou uma cidade excepcional, até todas as outras ocasiões, como referiu o arquiteto Gonçalo Birne, no desenho da Expo 98, sempre que os arquitetos são chamados a intervir com qualidade e pagos justamente naquilo que é a atribuição do seu trabalho, os resultados para benefício público, digamos assim, do próprio país e para a imagem do próprio país, são sempre um benefício muito grande. Portanto, nós não compreendemos que o Estado continue a fazer os tais concursos de preço e a achar que a mais-valia do desenho e da qualidade do desenho, a mais-valia, digamos, do esforço técnico e profissional e intelectual, inclusive, é de autor, desenho de autor, que nós trazemos para o território, seja uma coisa da qual se possa prescindir. Portanto, nós vamos fazer do nosso mandato uma espécie de sensibilização, tentativa de sensibilização de todos os fóruns, de que a arquitetura é uma mais-valia também cultural, económica, e, portanto, não deve ser descurada. É o que, por exemplo, está a fazer o Conselho de Arquitetura Europeu, está a sensibilizar a União Europeia para este facto, e nós em Portugal queríamos que isso acontecesse da mesma maneira. Muito obrigada. Muito obrigado. Terminamos assim a nossa reunião e a nossa audiência. Eu queria também, em meu nome pessoal, desejar os maiores sucessos para o desempenho do mandato que há pouco iniciaram, que compreendo bem que reunirá condições muito excepcionais e muito difíceis, como todas as nossas, não é? Com os tempos que estamos a viver. E também, de alguma forma, também não queria deixar também de reconhecer o papel dos arquitetos portugueses no país, na Europa e no mundo, porque, de facto, pelas razões que há pouco o Sr. Bastonário, o Sr. Presidente da Ordem, aqui referiu, há arquitetos portugueses espalhados pelo mundo inteiro, com grande mérito no seu trabalho e com grande reconhecimento público. E isso é, obviamente, um motivo também de orgulho para o país e um motivo de orgulho para todos nós. As maiores felicidades, muito obrigado por terem vindo, muito obrigado por estarem connosco e boa sorte também nestes tempos difíceis. Só uma pequena coisa, nós deixamos um dossiê com toda a documentação da qual falámos. Podia, se fosse, sim, se porventura tivessem digitalmente, era mais fácil. Podemos mandar digitalmente. Pronto, então agradecemos, porque é mais fácil depois distribuir pelos grupos parlamentares e pelas senhoras e pelos senhores deputados. Portanto, o e-mail... É o e-mail com o qual temos... Portanto, o e-mail da própria Comissão, que depois distribui por todos nós. É a forma mais fácil até para distribuir por todos. Muito obrigado mais uma vez, está bem? Obrigado.